Então fala galera, beleza? O Léo Ortiz, galera, já está regularizado. Ele já está pronto para jogar e até mesmo estrear sábado já contra o Fluminense. Veremos agora aí os comentaristas da ESPN que vão falar sobre a chegada do Léo Ortiz, vão falar sobre a partida contra o Fluminense, né, o Flamengo-Fluminense, e a possibilidade do Léo Ortiz estrear. Será que ele já vai estrear contra o Fluminense? Os comentaristas vão falar e muitos acreditam que ele vão sim estrear contra o Fluminense, tá? Então vamos ver agora aí a opinião de cada um deles, como o Flamengo chega para enfrentar o Fluminense, como também o Léo Ortiz chega para enfrentar o Fluminense, se ele vai ser titular, né? Tudo isso a gente vai observar a partir de agora. Deixamos aqui os créditos para a ESPN Brasil e pedimos a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino, deixa o like para ficar por dentro de todas as novidades. Agora vamos ver aí esse corte que tá muito top. Vamos ver. O pessoal de Bragança agora tá #chateado. Por que queria o Léo Ortiz hoje, né? É um zagueiro diferente, mas agora vestiu a camisa do Flamengo. A apresentação oficial é nessa sexta-feira, mas ele já falou, vamos ouvir. Já durante esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então, estou muito feliz, ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, conhecer todo mundo, conhecer o CT que eu já ouvi falar que é sensacional. Então, estou ansioso para tudo isso e muito feliz com essa chegada. Todas as pessoas que passaram pelo Flamengo, eu pude conversar, sempre me falaram do tamanho do Flamengo e do tamanho do clube e do quanto isso representaria na minha carreira, né? O quanto marcaria isso na minha carreira. Então, desde o início, desde os primeiros contatos com o Brás, com o Spindel, eu sempre deixei claro da minha vontade e de que faria o possível para poder chegar ao clube, né? Então, muito feliz que eles também foram desde o início até o final junto comigo nessa operação, né? E no final deu tudo certo e agora é esperar para poder jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo também. Tá aí, a entrevista ainda no aeroporto, né? Pelo que a gente tá vendo ali de cenário, junto com o Spindel e o Brás. E aí enquanto não jogar, amigo, é aquele debate que a gente tem feito, né? Dá uma olhada no número dos 3, olha a característica do Léo Ortiz. E assim, na temporada ele tem 10 jogos, tem jogos a mais do que o Léo e o Fabrício. E tem números melhores também em todos os quesitos, de posse de bola recuperada, de bolas rebatidas, de duelos aéreos. A gente tá vendo as médias por partida. Ai, Pascoal, a minha questão é, o quanto ele era superior ao restante da linha de defesa e sobressaía no Bragantino, e o quanto a defesa do Flamengo a gente pode considerar mais equilibrada e por isso a gente vê os números divididos, ou não, ou ele sobra mesmo. Eu acho que é o seguinte, por esse argumento que você apresentou, do Bragantino sofrer mais ataques do que o Flamengo, você vê a superioridade dele. Ele é um cara que tem ação. Mesmo com muitos ataques dos adversários, ele estava lá, 10 jogos, olha lá, bolas rebatidas por jogo, 4,8, duelos aéreos. Ele é o primeiro em praticamente todos os quesitos defensivos, segundo só né? em bloqueios de chute por jogo, e ações de bola lá, 73,7 ações de bola por jogo. Significa dizer que ele é um zagueiro que pega muito na bola, porque tem confiança dos companheiros, é um zagueiro que joga muito, que aparece muito, porque o time dele também dava essa possibilidade de ataque para os adversários, e ele aparecia com brilhantismo porque ele é bom zagueiro, e ninguém contrata um zagueiro de 28 anos, ninguém contrata para o cara ser reserva. 28 anos você não vai contratar zagueiro para ser reserva no seu time. 28 anos chega para ser titular? Ele, com a categoria dele, com a experiência dele, com o passado que ele tem no Bragantino, com as referências que ele tem, com o Tite o convocando para a seleção brasileira, eu acho difícil. É difícil ele entrar agora no time do Flamengo? É difícil, porque está tudo encaixado, está funcionando tudo bem. Mas não vai levar muito tempo, ele vai ser titular do Flamengo. Ninguém contrata Aqueles jogador. números são de agora, 10 jogos. Ele o quê? Esses números de agora. De agora, 10 jogos em 2024, 10 jogos, pelo Bragantino. não, 10 jogos agora. 2 gols e uma assistência. E tem atacante morrendo de ciúme dele. Tem centroavante que não fez 2 gols ainda esse ano. Você tem atacante com medo dele, os zagueiros então do Flamengo não estão dormindo mais. Você vê, a gente está mostrando todos os números defensivos dele e lá embaixo tem assim, 2 gols e uma assistência. Ou seja, ele ainda sobra tempo para ele lá na frente ajudar. Agora, claro que me chama a atenção, eu acho que é isso ali, ações com bola, é isso que o Tite gosta. 73 ações, uma média de 7 por jogo, é sair para o jogo.
sair pro o jogo. Tite tem uma coisa e que o Tite adora nele. adora isso aí. É o o jeito passe que ele sai, vertical. o passe dele. E esse número ali embaixo é muito importante, acredito eu, para avaliação do Tite. Mas lá, 2 gols e uma assistência. Ele já está no bid, já está regularizado, ele pode jogar a partida contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. A dúvida é se o Fabrício Bruno vai ter condição de voltar, porque ele está com uma fratura na face, né? Uma fratura no nariz. Então, ainda não se sabe se o Fabrício tem ou não condição de jogo para o sábado, 9 horas da noite, no Maracanã. É bom lembrar. Você acha que ele estreia já assim? O Léo... Não, eu acho que não. Se o Tite, desculpa, Pascoal, te cortar só para responder o Mauro, se o Tite mantiver o que ele usa como coerência de uma vida inteira, o Léo Ortiz não chega como titular. Vai jogar Davi Luiz. Aí joga Davi Luiz. Joga o Davi, né? Que tava ali pra isso, não? Mas ele vai entrar e vai ser titular do Flamengo. Vai. Na minha visão. Agora, se você... Ele, diferentemente do que a gente falou anteriormente, dos jogadores que chegaram e se machucaram, porque não estavam em atividade, ele está na mesma atividade que os jogadores do Flamengo. Sim. Porque ele não jogou no meio de semana, como os jogadores do Flamengo não jogaram no meio de semana. Sim. E ele pode jogar no final de semana, porque os jogadores do Flamengo vão jogar no meio de semana. Sim. Então, ele vai estar, talvez aí, no último fim de semana ele jogou. Não, jogou com ritmo de jogo, ele ficou fora da partida. O partida contra o último jogo que ele então ele vai fez estar foi uma semana completa sem jogar. Não, a última partida que ele fez foi da Libertadores, meio de semana passada, contra o Águilas. Águilas. Águilas Douradas, que ele bateu o pênalti da classificação. Foi? E eu entendo que ele fisicamente está preparado para jogar. Claro que o Tite vai encaixá-lo no time, vai modelá-lo aquilo que tem que ser feito dentro do time, vai mostrar para ele como que é a saída de bola, porque muda a referência, os laterais como é que jogam para ele entender, o volante como é que se posiciona, se ele sair, porque ele sai para atacar. Então o Eric vai ter que se posicionar de uma outra forma para dar essa proteção, porque ele vai chegar na linha do meio-campo e vai dar o passe vertical para o centroavante, vai dar bola em vertical para o Cebolinha, vai dar para o Luiz Araújo. Isso vai acontecer, porque é a natureza dele. O Flamengo sabe que essa é a característica do jogador. E essas características agradam ao treinador do Flamengo. E insistiu para que ele fosse contratado. São 3 meses de luta para contratar. Ninguém vai brigar por um jogador de 28 achar anos, o momento 3 meses, ali de colocá-lo. É? Vai que agora ele já vai lá pro banco e tal, não tem o Fabrício, o Davi Luiz, aí segundo tempo já colocou ele, aí não, quer saber, o próximo já é ele. É questão de momento para não ficar mal no grupo e tal, mas evidentemente, como diz o Pascoal, pela idade, pelo preço. Pode ser o zagueiro mais caro da história. Eu tô olhando isso aqui hein? Nesse momento, estava esperando vocês acabarem para trazer isso para o debate. Ele pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo. O zagueiro mais caro ainda é o Gamarra. A conversão para hoje seria de 42,5 milhões de reais. Isso uma negociação dos anos 2000, redondo, que a gente está falando. O Léo Pereira ainda custou mais do que ele em 2020, custou 38,8 milhões de reais. Na conversão. E o Léo Ortiz, nesse momento, o Léo Pereira, 38,8. O Léo Ortiz, nesse momento, custou 37,6 convertidos em reais, só que ainda tem mais 1 milhão de euros de acordo com premiação. Então, se a gente botar aí mais 5 milhões de reais, né? Claro, fazendo uma conversão rápida, aproximada, ele passa o Léo com certeza e... 42,5. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Eu tenho que fazer conta no dedinho para saber se chega ou não. Ou equipara ou passa. Provavelmente passa. Gente, ele não custou 38, com mais 5 já vai para 43. 38,800, é verdade. Passou o Gamarra, entendeu? Vai ser o mais caro. Agora, fez esse investimento assim, para falar, vai assistir os jogos do banco? Não. E agora também não tem pressa, né? Não é uma posição que o Flamengo, ao contrário, né? O Flamengo tá dando tudo certo, sofreu só um gol. Peraí que deu ruim no seu microfone. Substituição no clube. Pega aí, Pascoal, pra gente ver o que aconteceu aqui. Não, vamos resolver esse belzinho sem problema. O Léo Ortiz tem qualidade para jogar até... Ele tem nível para jogar na seleção brasileira. Depende do treinador escolher se ele vai ser convocado ou não para a seleção brasileira. Com o Dorival Júnior... Ela me cortou à toa, meu áudio está funcionando. Eu te cortei porque o Fabrício Bósio me deu a ordem. Brincadeira. Mas enfim, mas acho que foi. Mesmo. Eu acho que o segundo segurou. Fala aí pra gente ver. Não, mas era isso a história. Não está contratando o cara que é o mais caro da história para não ser titular. É claro, e o cara do nível dele, de seleção brasileira. Porque, no meu modo de pensar, o Dorival vai levá-lo em algum momento para a seleção do Brasil.
Né? O Tite, quando foi para escolher, ele levou ele, né? Não existiu o Beraldo, né, gente? Calma, tem Militão, Beraldo, né? Porque foi pro Flamengo e também vai voltar pra seleção. O técnico não, pelo contrário, ele estava no Bragantino quando ele foi. Então, mas era o Tite e tal. Não, tô dizendo, Dorival pode ter outras prioridades agora. Se bem que, assim, ele é cotado. Ele tem nível pra jogar. Eu acho que a torcida do Flamengo não faz questão que ele seja convocado. Eu acho. Principalmente pra Copa América, né? Pra ficar mais pra ir embora. Durante a Copa América, Manda aqui pra mim, hashtag ESPNFCBR. Cadê a torcida do Flamengo? Eu acho que não tá fazendo questão. A ideia, ele vai dizer assim, poxa, a ideia não é boa, porque eu podia ir pra seleção. Mas a torcida do Flamengo vai dizer, a ideia é boa. Deixa ele aí pra... Mas ele foi lá pensando nisso também, você não tem a dúvida. Pô, vou jogar no Flamengo, vamos projetar mais ainda. A chance de estar em grandes decisões é maior do que eu estando no Bragantino, tem tudo isso. E aí, o resultado final é chamar a atenção do técnico, sim, pensar em Copa. Ele na Copa teria o quê? 30 anos, idade ótima para ser o zagueiro. Ele pensa nisso, com certeza. Tô olhando mensagem aqui. O Léo Santos tá fazendo uma observação aqui, Pascoal. Não sei qual é o time dele, não sei se ele é flamenguista ou não tem nada no perfil dele que indique. Manda aqui, Léo Santos, pra mim, seu time. Ele fala, Pascoal, jogar no Flamengo não é jogar no Bragantino, não. Já vi muito zagueiro renomado vestir a camisa e não render. Aí ele bota o Davi Luiz e o Pablo como exemplos disso. Eu quero dizer, como é que é o nome dele? O nome dele é Léo Santos. Vou até atualizar para ele se ele mandou o time dele. Pela sua informação, pela sua notícia aqui. Mas eu vou dizer um negocinho para você. Eu não tenho medo de falar para você que o Léo Ortiz tem bola para jogar no Flamengo. Isso eu não tenho medo de acertar, não. O Pablo pode não ter jogado no Flamengo por uma questão de posicionamento. Ele não é um zagueiro tão rápido quanto os outros zagueiros que estão no Flamengo, né? A gente fala toda hora que os zagueiros do Flamengo têm uma velocidade impressionante na cobertura dos laterais e na bola por dentro. E aí está um dos grandes trunfos do Flamengo na formação da sua zaga, na frente com um volante que tem muita qualidade na marcação e saída de bola também. E o Léo Pereira e o Fabrício, quando chegaram lá também, todo mundo achava que não tinha condição. Quando eles estrearam... Agora hoje estão lá no auge. O Fabrício e o Léo Pereira, a torcida do Flamengo não podia ver pintado de ouro. Se levasse ele pintado, igual o Oscar, pintadinho de ouro. Os caras são pintadinhos assim, o Oscar. Levaria lá, entregaria. Não, isso aí não. O Léo Pereira, então. Aí o Léo Pereira fez aquele gol de falta. Você viu o gol de falta? Vi, tinha tempo que não tinha gol de falta no Flamengo. Olha aqui, ó. O Léo Santos não mandou o time dele a tempo. A gente mostra pra você imagem pra gente. Que já o havia convocado para a seleção e também outros companheiros que já trabalharam com ele no Bragantino, como é o caso de Matheus Gonçalves. O Léo, acima de tudo, é um cara do bem, é um ser humano impecável. Desde quando eu cheguei lá, me tratou super bem. Ele, por ser o capitão, todo mundo o respeitava. E o cara simples, cara dentro de campo, joga muito. Revelado pelo Internacional, Léo Ortiz também passou pelo Sport antes de se destacar pelo time do interior paulista. Desde 2019 no Massa Bruta, o zagueiro virou peça-chave do clube, disputando 198 jogos e marcando 14 gols. O jogador também é o terceiro zagueiro mais caro da história do clube. O Flamengo pagou 7 milhões de euros por Léo Ortiz e, caso ele conquiste títulos, o rubro-negro terá que desembolsar mais de R$1 milhão em bônus ao Bragantino. Enquanto isso, no Ninho do Urubu, o restante do grupo segue treinando para o Fla-Flu de sábado. Já recuperado, Fabrício Bruno fez exercícios e deve estar pronto para o duelo. Já Wesley e Gabigol fizeram atividades no campo com o auxílio do fisioterapeuta. Léo Ortiz já deve se juntar ao elenco nesta quarta-feira para conhecer o clube e começar a trilhar sua história pelo rubro-negro. E a zaga do Flamengo, que já estava boa, tem a tendência de ficar ainda melhor com a nova contratação. A gente já tá. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Nenê Casagrande, você de casa, boa tarde, hashtag SBT Esportes Rio. Participa com a gente lá no Twitter, assim você fala com a gente, manda sua mensagem, quem sabe ela aparece aqui na tela do SBT. Daqui a pouco tem um drone do Venê Casagrande, que ele até trouxe ontem já aqui em relação ao Maicon. Mas a gente já falou muito sobre essa questão do Léo Ortiz, o Pedrosa, e como é importante essa chegada desse jogador pro Flamengo. Se a gente for colocar todos os zagueiros que hoje o Flamengo tem à disposição, olha,
que potência fica o Flamengo com a chegada do Léo. Eu vou falar de novo o que eu tenho falado aqui a semana inteira, Fernanda. Não tem elenco melhor no continente do que o do Flamengo. Se você for olhar os 4 zagueiros do Flamengo, eles têm potencial para vestir a camisa de uma seleção brasileira, que poderiam aí estar jogando na Europa. São jogadores de extrema qualidade, um já fez história com tudo que jogou na Europa, inclusive, jogador de Copa do Mundo, que é o Davi Luiz, Fabrício Bruno também, nível altíssimo, Léo Ortiz, Léo Pereira, é muita gente boa realmente dentro do Flamengo, e ele só vem para qualificar ainda mais o elenco que já era muito bom. Fora o garoto Cleiton, que a gente sempre cita aqui, que é difícil para ele também ter uma oportunidade pela concorrência, mas que também é de extrema qualidade. Então o Flamengo faz muito certo, porque a temporada é longa e o Flamengo tem muitas competições. Vene Casagrande, detalhes do valor dessa contratação do Léo Ortiz, que você trouxe essa novela todo dia aqui com a gente. E agora, enfim, o último capítulo dela. Vamos lá, o Flamengo vai pagar 7 milhões de euros de maneira parcelada durante um longo período, durante 4 anos. E igual casa própria, né? É isso, e tá certo o Flamengo, isso aí, enfim, é muito difícil um clube chegar e pagar de maneira à vista. A gente pôde ver recentemente o Flamengo contratando o De La Cruz, pagando muita rescisória à vista, mas isso é um caso extremamente raro. Às vezes acontece como aconteceu no Flamengo. Além de 1 milhão de euros em bonificação, e pelo que eu apurei, 500 mil euros se o Flamengo for campeão do Campeonato Brasileiro e 500 mil euros se o Flamengo for campeão da Libertadores. Ou seja, o Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino recebe um valor. Então não é meta pessoal, meta esportiva do atleta. É meta, na verdade, do Flamengo. O Flamengo conseguindo êxito nesses títulos, o Red Bull Bragantino recebe mais. Muita gente vai falar assim, é um valor alto. Beleza, mas se a gente for parar e analisar o mercado de transferência, de fato está inflacionado. Não tem jeito. Hoje, um zagueiro do nível do Léo Ortiz está custando isso. 7, 8 milhões. Você pagaria? Aí é um outro debate. O fato é que o Flamengo pagou, atendeu ao pedido do Tite, e aí você eleva ainda mais o setor defensivo do Flamengo. E eu concordo com o Pedrosa, hoje o Flamengo tem o melhor elenco, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. E quando você faz uma jogada dessa de contratação, e eu falo aqui várias vezes, Pedrosa, que para mim o Flamengo hoje no mercado é o melhor que contrata e vende, não joga para perder nunca o Flamengo, você pensa que esportivamente você vai ter uma resposta que aquele jogador, indiretamente ou diretamente, porque o futuro não tem como a gente tentar prever, ele vai contribuir para isso. Então usar isso para trazer o jogador é um bom trunfo, né? Com o faturamento que o Flamengo tem, Fernanda, o Flamengo não pode se dar o luxo de, em algum momento da temporada, falar assim, não temos esse jogador nessa posição. Então, quando você vai buscar o Léo Ortiz, é para que isso justamente não aconteça. Semifinal de Copa do Brasil, perdeu o Léo Pereira, perdeu o Fabrício Bruno. Tem Davi Luiz e tem Léo Ortiz. O Flamengo não pode se dar o luxo de perder competições, perder jogos importantes, porque não tem jogador no elenco. Então, isso faz parte do planejamento. Eu também acho que é caro, tá? 8 milhões de euros por um jogador no mercado nacional de 27 para 28 anos é caro. Mas tem que lembrar isso que o Vene falou. O mercado do mundo inteiro tá inflacionado, tá muito caro. Ainda mais, não é o caso do Léo Ortiz, mas para jogadores de uma posição mais ofensiva. Agora, o Flamengo tem dinheiro para isso. Quem não pode pagar 8 milhões de euros no Léo Ortiz é quem tá devendo, é quem não tem condições, é quem não paga ninguém. O Flamengo paga, o Flamengo tem faturamento para isso. Então o importante é pensar no êxito esportivo. Não, e eu vou além, tem a versatilidade também, porque a gente está falando de uma lateral esquerda que tem Ayrton Lucas, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Quem me garante que o Ayrton Lucas não será chamado para a Copa América? O Vinha, com certeza, vai ser chamado para a seleção uruguaia. E aí o Léo Pereira pode fazer a função de lateral, como ele já fez, eventualmente. Verdade. E aí o Léo Ortiz entra no setor defensivo, fazendo dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Eu acho, assim, uma contratação muito boa do Flamengo. A verdade é essa. E ele como reserva imediato, o Léo Ortiz, né? E aí, dentro de várias competições como a do Flamengo, é ali um jogador que vai ser poupado para uma competição e vai jogar outra. É um jogador que tomou um cartão amarelo, a gente está falando de um zagueiro. Isso não é nada incomum na função de zagueiro. Uma hora ou outra o cara está suspenso. Você quando chega como disse aqui o nosso querido e como os rubro-negros gostam de dizer, como chega no patamar que o Flamengo chegou financeiro, né, de uma organização financeira tão grande como tem o Flamengo hoje, você precisa usar o seu dinheiro para ter uma resposta esportiva. E você só vai ter uma resposta esportiva com organização das peças. Você não pode pegar o dinheiro e sair contratar dali, da colar, e quando você olha, você tem 5 meios de campo muito bom e nenhum lateral para reserva. O famoso saber gastar, né? Exato. É você começar também deixar bem povoado o seu banco de reserva e não só pensar no seu time titular. Inclusive, Fernanda, eu não sei se vocês falaram isso na semana que eu estava de férias ainda, mas a CBF, para justificar
a não paralisação do futebol durante a Copa América, ela argumentou o seguinte, os clubes, com outras palavras, simplesmente disse assim, os clubes que façam o trabalho de contratar reforços para a reserva para, caso perca um jogador para a seleção, tenham um reforço no banco de reserva. CBF, é muito fácil o Flamengo chegar no mercado e contratar um jogador do nível do Arrascaeta, do nível do De La Cruz. Pô, a CBF tá de sacanagem, né? Porque não valoriza o próprio produto. Então o Flamengo, obviamente dentro do limite financeiro, dentro da responsabilidade financeira, faz isso. Tá contratando jogadores para reserva, tentando manter o mesmo nível, tanto o time titular quanto o time reserva. E dentro dessa história toda, o que o Vene quer dizer em relação pra galera que não gosta muito de futebol, mas adora estar aqui com a gente, é porque tem uma coisa chamada data FIFA. Então sempre que a seleção tá pelo mundo em alguma competição, as competições do Brasil param, do mundo param, porque aqueles jogadores que estão servindo a sua seleção estão lá e não vão acabar desfalcando os seus times. Por isso a importância da data FIFA. E vai ter data FIFA durante 3 momentos desse ano. Só que para a Copa América, que é um período de 1 mês inteirinho, não vai ter. As competições vão continuar acontecendo, e aí a gente está falando de junho, julho, ali já tem Libertadores, ali já tem Copa do Brasil, ali ainda tem Campeonato Brasileiro. As competições estão a todo vapor. E aí o Flamengo, que tem vários estrangeiros e vários brasileiros que podem servir suas seleções, acaba ficando 1 mês, são 9 jogos, Pedrosa, muito desfalcado. A gente estava no assunto Flamengo e por isso eu trouxe aqui o Flamengo, o recorte, mas outros clubes também são, entre aspas, prejudicados. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Você viu, o Léo Ortiz chegou no Flamengo, já foi aí regularizado e pode estrear contra o Fluminense, né? Seria, assim, algo extraordinário, né? Também, claro que seria um pouco complicado, porque já é um jogo muito difícil, mas ele já daria o seu cartão de visita, né? Porque é um zagueiro top, é um zagueiraço, então ele tem total capacidade de já estrear contra o Fluminense, sim, e o Tite pode contar com ele se quiser. Uma coisa é certa, ele estará no vestiário, ele estará relacionado, porque ele já foi regularizado, já está no bid aí da CBF, então ele atualmente já é jogador do Flamengo, né? Assinou, já fez tudo, então ele já pode estrear. E pode estrear sim contra o Fluminense no jogo de sábado, que será às 9 horas da noite, ou no jogo de volta, né? Que vai ser no domingo, né? Sábado ou domingo é o jogo de volta. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Se você curtiu aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. E se você curtiu muito também, né, essa contratação do Léo Ortiz, comenta aí também. O Flamengo não vai parar, o Flamengo vai continuar tentando contratar outros jogadores, né? E se não trouxer mais jogadores agora nessa janela, o Flamengo vai trazer mais no meio do ano, porque é um clube que tem muito dinheiro, né? Financeiramente está tranquilo e sempre busca reforçar o seu time. Volta e meia vende algum jogador também, alguma joia ou até outro jogador que não está utilizando tanto assim. Então o Flamengo sempre se reforça e é isso que torna o Flamengo muito forte. Esse foi o vídeo, agradecemos a todos vocês e até o próximo, né? Tamo junto.